Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui para trazer uma palavra que reflete muito as lutas e as dificuldades encontradas por nós cristãos. Desde o momento em que nós nos convertemos e conhecemos Jesus verdadeiramente, temos um contato com Ele, o mundo espiritual se coloca contra nós. O mundo espiritual se levanta contra nós, porque agora nós somos luz e a luz combate as trevas. Então, aqui no livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 20, eu encorajo os irmãos a ler todo o capítulo. Fala sobre um jovem que era cego de nascença e, tendo encontrado Jesus, Jesus o curou. E vindo, as pessoas ficaram ali atônitas, né, assustadas com aquele milagre, porque nunca antes alguém nascido cego fora curado. Então foram levados até os religiosos levaram aquele jovem até os seus pais. No versículo 20 diz o seguinte: então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Falara isso mesmo. Falará de si mesmo, perdão. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interroga-o. Amém? A religião ali, a igreja interrogando aquele jovem, só que ele ainda não tinha conhecido Jesus, porque ele ainda era cego, né? E teve o contato com Jesus e Jesus o curou. E eles não admitiam Jesus ter feito aquilo. Então levaram até seus pais, e os seus pais, com medo da religião, com medo das trevas, porque onde não tem Jesus, mesmo que seja uma religião, mesmo que pregue a palavra de Deus, aonde não tem Jesus, há trevas. Então houve aquele conflito. E os seus pais, com medo de ser confrontado ali, ser expulso da sinagoga, ficaram contra o próprio filho. E assim acontece nos dias de hoje, acontece na nossa vida. Quando uma pessoa que se converte verdadeiramente, num lar, por exemplo, onde o resto da família não se converteu, existe ali sim a falta de respeito, existe ali as contendas, porque aqueles que não se converteram estão em trevas. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, aonde seus maiores inimigos serão da sua própria casa, onde haverá, seu inimigo será o pai contra a mãe, contra o filho contra a mãe, genro contra a nora, e assim por diante. Porque aonde há um convertido e outros não convertidos, ali sim as trevas se levantam contra aquele convertido, as trevas vão fazer de tudo para que aquele convertido seja abatido. Então a palavra diz aqui na continuação dessa passagem de Jesus, falando que aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a ele não é digno dele, porque vai estar deixando de fazer a vontade de Deus para evitar uma guerra em casa. E na verdade não. Um jovem, quando pediu a Jesus para segui-lo, Jesus disse: venha. Então ele disse: permita que eu enterre meu pai para depois segui-lo. A gente entende que o pai daquele jovem não se converteu e não aceitava Jesus. E para ele não confrontar o seu pai, ele preferia esperar. Mas Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Então nós devemos seguir Jesus. E sim, vai ter guerra em casa, vai ter dificuldade em casa. E todo o seu redor, onde não houver pessoas convertidas, vai haver levante contra a sua vida. Jesus nos assegura isso. Mas depois desse momento aqui, Jesus teve um encontro com aquele jovem e o fortaleceu. E é assim que ele faz conosco. Eu estou falando de quem se converte verdadeiramente, porque muitos tiveram frente a frente com Jesus, mas não se converteram. Muitos estão na igreja, muitos são religiosos, mas não conheceram Jesus verdadeiramente, não se converteram. Se mantenha firme na presença do Senhor, se mantenha firme, independente
das circunstâncias, dependente das condições em casa, no trabalho, se mantenha firme na presença do Senhor, porque Jesus é o único que pode dar a salvação, é o único caminho. E nós, na presença de Jesus, nós vamos nos manter em oração pelos nossos entes queridos, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que se opõem à nossa fé. Nós nos manteremos em oração, clamando ao Senhor que a mesma misericórdia que nos alcançou, alcance também aqueles que se levantam contra nós, os nossos entes queridos, o próximo, aquele que nós temos que amar. Continue amando, continue orando, pedindo a Deus o melhor por todos eles. Irá haver sim o levante. Não é fácil, não é fácil. É uma luta muito grande, é a luta da luz contra as trevas. E nós estamos ali no meio dessa guerra, mas Jesus nos fortalece, Ele nos dá o sustento, e se mantenha firme. Irá haver levante, mas Satanás ele já é derrotado, Satanás ele sabe que já perdeu, e nós sabemos que na presença de Jesus nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe e fique na paz.